With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zucas. Oi, pessoas do Relatos. Eu sou natural do Maranhão. E os relatos que eu tenho para contar hoje, eles são muito baseados no espiritual, mas não deixam de ser sobrenatural. E são experiências assim que eu considero muito incrível. Hoje eu vou contar o meu 880. A minha experiência mais boa e a minha experiência mais tenebrosa assim dentro do mundo espiritual. Pelo menos é o que eu sinto que elas são. Bom, desde pequeno eu sempre tive muito esse contato espiritual, algo assim que realmente não dava para ser entendido. Principalmente dentro da minha casa, nunca foi algo muito bem compreendido pelo fato dos meus pais eles serem muito religiosos. O meu pai ele é muito católico, era muito católico, na verdade. E a minha mãe sempre foi muito evangélica. E sempre eu vivi dentro desses 2 extremos, dentro dessas 2 religiões, sempre ali dentro do cristianismo. E tudo que eu sentia não fazia sentido para as 2 religiões. Até então era uma coisa que nem podia ser conversado com o padre ou pastor, porque senão ia ter aquela questão de exorcismo e tudo mais. E, de certa forma, eles não aceitavam, mas também não faziam muita questão de sair comentando. Então sempre foi coisas da minha cabeça, sempre foi loucurinhas minhas. Então, eu lembro que dentro desse período eu fui crescendo e essas coisas aconteciam comigo e eu vi outras pessoas falarem de Deus e falarem que sentia a presença de Deus, era uma coisa incrível, maravilhosa. E sim, eu podia ter sentido Deus, mas não era da forma que eles explicavam. Então, quando eu procurava sentir Deus, as pessoas falavam que era errado, que não era daquele jeito, que não era daquela forma. Então, sinceramente, eu não conseguia me identificar dentro desse caminho que eles me davam, dentro das possibilidades. Então eu comecei a procurar Deus da minha forma, comecei a fazer prova de Deus muito, muito cedo. Imagina uma criança fazendo prova de Deus e quem é realmente, muito evangélico sabe que isso não é uma coisa muito interessante de fazer, que ninguém pode testar Deus. E sim, eu testava Deus, eu botava Deus na parede e falava assim, você vai aparecer pra mim, eu não quero saber. E sim, eu comecei a viver essas coisas. Eu comecei a ter muitos sonhos lúcidos, fazer projeções astrais e outros dons foram aflorando dentro de mim. Comecei a ter muita premonição, até mesmo um dom de curar algumas coisas assim eu conseguia fazer. Mas hoje eu quero contar, como eu falei, eu vou contar meu 880. Dentro dessas questões de projeção astral e sonhos lúcidos, eu não sei muito dizer o que foi aquele dia que eu vivi, mas eu acredito que foi os 2 ao mesmo tempo. Porque uma hora eu senti que eu estava lá e outra hora era só um sonho. Bom, eu tive um sonho com uma menina cujo nome dela era Ana. De alguma forma eu sabia que o nome dela era Ana. Era uma menina de cabelo
comprido, assim, quase chegando ali assim, já no finalzinho das costas. Era bem preto, assim, aquele preto que lembra um corvo, sabe? E eu lembro que era uma década muito antiga, sabe? Era como se fosse muito, muito, muito tempo atrás. E eu acompanhava a vida dessa menina, que se passava na França, tá bom? O ambiente era totalmente francês. E eu tinha a sensação todo o tempo de como se eu fosse ela. De alguma forma, eu tava me vendo naquela menina. Eu sabia de que alguma forma eu era aquela menina. E era uma menina muito inteligente, muito educada, muito gentil, muito responsável, muito bondosa. E ela era de uma família muito rica, muito próspera ali. Não era exatamente de Paris, mas se passa ali dentro do território francês. E eles falavam o idioma francês e, de certa forma, eu conseguia compreender. E eu não tinha muito contato com a língua, nunca tinha estudado francês. E eu ficava me perguntando dentro do sonho mesmo. Tipo, como eu tô entendendo? Como eu tô conseguindo entender esse diálogo? E aí, eu lembro que eu trouxe essa menina pra cá. A gente se viu como se os dois mundos, assim, a uma hora se encontrou. É como se eu estivesse debaixo de uma poça de água e ela tava por cima e a gente fazia, assim, contato visual. Ela me olhava no fundo dos meus olhos e eu olhava no fundo dos olhos dela. E naquela hora eu despertei. Mas eu quero contar um pouco sobre esse processo, de como foi isso. Dentro do sonho, já nessa parte, que eu acho que é a parte mais interessante, ela tava no jardim da casa dela. Eu acho que é a parte mais, assim, que eu considero mais sonho, sabe? Que não faz muito sentido. Ela tava no jardim da casa dela. E eu pesquisando na internet, encontrei até alguns jardins franceses, assim, pela França, que parecem muito similar àquele lugar. Ela tava debaixo de uma árvore, em um campo, assim, tinha um jardim bem grande de girassóis no terreno da casa dela. E ela esperava alguém. E parecia assim que ela sentia que esse alguém chegava, mas nunca chegava, sabe? Parecia que a pessoa estava andando, mas ela não conseguia chegar e ela avistava a pessoa, só que não chegava. E ao fundo da casa dela aparecia uma mulher. Eu sentia a presença de como se fosse uma irmã mais velha ou alguém assim. E eu sentia aquele negócio de inveja, sabe? Aquele espírito de inveja, algo assim, que era totalmente assim, sei lá, era diabólico, sabe? Chegava a ser diabólico aquele espírito ali. E na hora que eu trouxe a menina, muita coisa aconteceu. Tipo, na hora desse contato visual, eu acordei e o meu celular começou a tocar. Sim, não desligue, né? E eu atendi o celular e a minha amiga tava me ligando, falava assim: amor, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô sentindo a presença de uma mulher aqui dentro de casa, mas ao mesmo tempo é como se eu sentisse que fosse tu e ela tá acorrentada, ela tá cheia de corrente, eu não tô entendendo, que coisa horrível. E a minha mãe, tipo, já tava assim no quarto, assim, ela desesperada, ela falou assim: tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. E, gente, pasmem, esse dia foi o dia, assim, mais estranho da minha vida. Eu passei o dia todinho sentindo que ia acontecer alguma coisa. E quando acordei, parecia assim que nada fazia sentido. A minha casa tava muito agitada, sabe? Assim, o ambiente tava assim muito estranho. E depois disso eu tive muito contato com essa mulher. Parecia que ela tava nesse mundo e enquanto eu não conseguia encontrar ela, nada parecia assim fazer sentido. E desde então essa mulher foi por muito tempo a minha guia espiritual. Ela me explicava muita coisa e sim, ela falou que já fui eu na minha vida passada e de que essa era a minha última vida. Que depois disso eu não consigo mais reencarnar. É como se eu fosse original, como ela me explicou. Então, esse é o relato positivo. Esse eu vou ter um pouquinho de dificuldade para contar. Talvez esse meu relato passe um pouco dos 10 minutos, mas eu quero trazer bastante detalhes para vocês. No final de 2020, eu estava fazendo o 3º ano e sempre fui muito exigente comigo mesmo. Sempre me cobrei muito em relação a muita coisa. E como eu tenho um irmão mais velho, eu sempre fui muito levado em consideração a comparação. Porque meu irmão, ele era muito mais esforçado, muito mais inteligente em algumas coisas, enquanto eu
optava por algumas coisas mais, assim, criativas. Sempre fui muito dentro dessa área mais criativa. Então, de certa forma, eu sentia esse tipo de comparação. Então, eu me cobrava muito por esse tipo de coisa. E quando eu tava no 3º ano, eu tinha manias de querer fazer muita redação para ir muito bem no Enem. Tinha dias que eu escrevia 11 redações e não dormia à noite por conta disso. E também sempre foi muito bom, como eu falei, sempre foi muito dessa área criativa, sempre gostei muito de desenhar. E eu desenhava para distrair, para relaxar, para aliviar. E dentro disso, eu lembro que um dia específico eu tava no meu quarto, na minha mesinha. Eu tava desenhando, mas ao mesmo tempo eu tava com essa sensação assim também de premonição de que alguma coisa ia acontecer. E eu comecei a desenhar um homem. Um homem cuja ele, ao mesmo tempo que tinha olhos, ele não tinha olhos, era só como se fosse uma sombra. É como se ele tivesse boca, mas ao mesmo tempo ele não tivesse boca e tivesse um sorriso estranho. E ele usava uma cartola. Nesse exato momento eu começo a me tremer porque é uma sensação horrível. Eu tô sozinho na minha casa e parece assim que a qualquer tempo eu começo a ver ele. E eu começo a transpirar muito quando eu tenho essa sensação, sabe? E a minha mesa, ela fica na direção da porta do quarto. Fica bem próximo, assim, à entrada do quarto. E é onde eu tô gravando esse áudio. Eu sentia como se fossem pequenos passos dados dentro da minha casa. E eles não faziam zoadas, mas eu sentia como se fossem pequenas vibrações indo na minha direção. É como se alguém estivesse andando ao meu encontro. Sabe aquela sensação que tu tem, que tu fica... Parece que o mundo parou, o vento parou, as plantas pararam de fazer zoada, os animais pararam, tudo se calou. E eu não conseguia soltar a caneta e parar de desenhar. Quando eu levanto a cabeça, eu vejo algo sinistro na minha direção. Eram algumas mãozinhas assim, segurando na porta, né? E logo em seguida veio um rosto e começou a se aparecer assim. Eu não conseguia falar. E a minha única reação que eu tive naquele momento foi de me levantar e a cadeira caiu, sabe? Ela caiu assim no chão e eu fiquei assim em pé, em estado de choque, sem entender o que exatamente era aquilo. Eu não conseguia falar, ao mesmo tempo eu queria falar e eu não conseguia, mas também não conseguia deixar de encarar aquilo, sabe? Que me olhava assim como se fosse me devorar e sabia tudo da minha vida. Aquele negócio começou a se aproximar, sabe? Assim, de uma forma bem sinistra, como se ele tivesse assim, meio que um tique, ele ficava assim todo trá. Não fazendo zoada, mas como se ele se mexesse assim, travando, como se fossem pequenos choques e vindo assim na minha direção. Ele usava um terno, um paletó bem preto, mas era um preto assim, muito obscuro, sabe? Imagina o preto mais preto, leva ele ao quadrado. Era aquele tom de preto, assim, muito escuro. E tinha um olho assim, muito obsessor, sabe? Parecia que aquilo ia sugar minha alma. E começou a vir na minha direção. Quando ele vinha, eu comecei a andar devagarzinho para trás. Andava. E alguns passos antes, assim, eu tropecei e bati certinho na minha cama. E naquele momento, de alguma forma, eu começava a ter... Como se a gente começasse a ter uma conversa meio que telepática. Ele falava dentro da minha mente. E ele falava que ia me devorar, que... aquilo que ele ia aparecer sempre e que ele ia fazer parte da minha vida e que eu tinha convidado ele para entrar. Cara, aquele negócio vinha assim na minha direção como se fosse realmente me devorar. E eu lembro de, naquele instante, apagar, sabe? E eu dei um grito muito alto. A minha vizinha da frente escutou. E a minha mãe, ela tem uma loja bem próximo daqui de casa, né? E a minha vizinha ligou pra minha mãe falando assim: vem pra casa que eu precisei arrombar a porta da tua casa porque eu escutei um grito muito sinistro. E ela disse que tinha me encontrado no chão do quarto como se eu tivesse agonizado. Desde aquele dia, então, eu comecei a fazer terapia porque, sim, aquilo que eu tinha visto era a personificação da síndrome do pânico.
E desde então eu acho que é o maior medo da minha vida é encontrar aquilo de novo. Então eu parei de desenhar. Hoje em dia ainda consigo às vezes, mas é totalmente questão espiritual. É como se eu saísse do meu corpo, outra coisa tomasse ali conta. E tem um nome dentro do espiritismo que dá para quando as pessoas falam, escrevem ou então desenham coisas que outras pessoas falam. É como se eu fizesse aquilo. Então não sou eu, é outra pessoa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do que eu relatei. São algumas experiências assim que eu considero muito forte, muito marcante para mim, que mudaram a minha vida. Tem outros relatos para contar, então eu espero que em breve eu tenha mais oportunidade para ter esse diálogo com vocês. Beijos e cuidado, viu? A Além tá te ligando. Você tem uma nova mensagem. Olá, galera do Relatos do Além. Eu me chamo Alessandra e eu sou de São Paulo. A história que eu vou compartilhar com vocês aconteceu comigo em 2010. Eu tinha mais ou menos 9 anos, mas eu lembro, assim, a sensação que eu tive de medo, de desespero, sabe? De insegurança, angústia. Eu lembro como se fosse ontem, assim. Foi uma experiência bem bizarra. Bom, naquela época eu brincava muito na rua com os meus amigos de infância, né? E eu lembro que todos eles sempre tinham muito medo, assim, de passar em frente à minha casa. Falavam que minha casa era muito fria, muito escura. E falavam que, basicamente, minha casa era mal assombrada, né? E ela era bem grandona também, então, não sei, a gente tinha muito medo, assim, a gente fazia muitas brincadeiras em relação a isso. E sim, eu tinha medo, né? Eu tenho uma certa frustração em relação a isso, né? Mas eu nunca deixei essas coisas me afetarem, né? Eu sempre tentei lutar contra esse medo, né? Então, assim, eu sou muito curiosa, esses assuntos me chamam muito atenção, mas eu sempre tento manter a minha fé, a minha força, né? Contra essas coisas, né? Sempre buscando a luz e pedindo proteção sempre. Mas naquela época eu morava com minha avó e minha mãe, e eu lembro que numa certa noite, né, a minha avó, ela estava sentada numa poltrona, e essa poltrona, ela é justamente localizada em frente à porta, né, que dá acesso à rua, assim, a garagem, né, da garagem, portão da garagem é a rua. Mas lá da rua dava pra ver a escada, né, porque a porta tinha uns bloquinhos de vidro, então dava pra ver a escada e o corredor, que dava continuidade, né? As escadas, assim, era um corredor bem escuro. Então, por isso que meus amiguinhos também tinham muito medo também, né? Por conta desse corredor que tava sempre com a luz apagada, assim. E minha avó ficava sentada ali, de noite, assim, mais ou menos. E tinha garagem, e embaixo da minha casa tinha a casa do inquilino, né? E de um casal de inquilinos que morava ali embaixo. Só que nós tínhamos uma amizade, assim, bem bacana, né? Bem tranquila. Os vizinhos subiam lá em casa, a gente descia lá às vezes pra levar bolo, café, era muito legal, assim. Mas nessa época eles não estavam lá, eles estavam viajando. Enfim, chegou no horário da noite e a minha avó falou: filha, abre a porta pra menina, né? Ela tá querendo entrar. Aí eu, na hora, já pensei, é a Eliana, né, a moça que mora aqui embaixo. Já peguei a chave e fui descendo. Quando eu fui descendo a escada, eu vi que não tinha ninguém na frente da porta, né? Eu olhei assim, não abri, né? Fiquei olhando, não tinha ninguém. Ninguém aparecia também, tava tudo escuro, a garagem tava toda escura e não tinha ninguém. Na hora eu já gelei, né? Subi, eu falei: vó, não tem ninguém ali, quem a senhora tá vendo que não tem ninguém? E ela abre a porta pra menina, filha. Ela tentava explicar quem era e não conseguia explicar quem era. E eu: vó, não vou abrir a porta porque não tem ninguém. E minha avó, assim, indignada de que eu não via a menina. Nessa hora eu já comecei a ficar muito nervosa, com muito medo, e chamei minha mãe chorando, né? Minha mãe veio, ela tava na cozinha, ela veio correndo, não viu ninguém também.
E minha avó tentando explicar quem era e não conseguia. Ela falou, abre a porta pra menina porque ela está sorrindo. Meu, na hora que ela falou que a menina tava sorrindo, eu gelei de um jeito. Minha mãe também ficou super nervosa, assim, super amedrontada. A gente não sabia o que fazer, uma situação muito estranha, né? E minha avó inquieta, né, com essa situação. E minha mãe pegou a Bíblia nisso. Ela pegou a Bíblia e falou pra mim ler em voz alta o Salmo 91. E eu fui lendo, né, o Salmo 91 em voz alta, com muita fé. E quando eu terminei de ler, a minha mãe gritou. Ela falou, olha, se for do mal, vai embora agora que você não é bem-vindo aqui. E se for do bem, pode entrar. Meu, a sensação que eu tive, assim, eu fiquei toda arrepiada. Eu era tão pequenininha, eu fiquei com tanto medo. Eu me agarrei na minha mãe, comecei a chorar. E minha mãe, filha, não se assusta que Deus tá com a gente. E minha avó, assim, indignada, né? Enquanto isso, minha avó, assim, meu, por que elas não estão vendo e eu tô vendo? E aí, tentamos nos acalmar, né? Tentamos manter a calma, respiramos, fizemos nossa oração. E depois minha mãe perguntou pra minha avó se a mulher continuava ali. Ela falou que não continuava mais ali. Nossa, mas eu fiquei traumatizada. Eu ficava pensando na mulher sorrindo, assim. Gente, eu fiquei, assim, com isso na minha cabeça. Nunca que eu esqueço isso, de verdade. E, inclusive, na minha casa, naquela época, eu lembro que sempre quando nós íamos dormir, assim, mais ou menos às 11, né, meia-noite, começávamos a ouvir como se alguém estivesse na laje, né, correndo, mas não tinha como ninguém subir lá em cima da laje. Mas não era correndo assim normal, era um som como se alguém tivesse com salto, sabe? Não sei se vocês já ouviram alguém caminhando com salto, aquele som que faz tipo toque, toque, toque. Basicamente era isso, só que correndo de lá pra cá. Toda noite a gente ouvia isso, mais ou menos, né? Toda noite não, exatamente, porque eu era muito novinha, não lembro, né? Mas eu lembro que eu colocava meus fones e eu fazia oração, né? Tampava os ouvidos com travesseiro às vezes. Mas eu sempre fazia oração antes de dormir, né? Então, assim, quem dormia na minha casa, os meus amiguinhas que dormiam lá em casa, primos, ouviam alguém correndo em cima de casa, mas ninguém tinha coragem pra subir pra ver, né? E uma vez eu fui pesquisar, né, entidades assim que usam salto. Só que não tem entidade que usa salto, né? Eu pesquisando assim, eu falei, meu, e se for barulho de casco, né? Assim, que nem as entidades, né, que tem patas, né, de cabra, enfim. O som era muito parecido, de verdade. Então, eu ficava mais aliviada em ouvir que isso estava em cima da casa do que dentro, né? Ainda bem que não estava do lado de dentro de casa. Então, basicamente, a gente sempre fez muita oração para que essas coisas não chegassem a entrar, né? Então, assim, esse é o meu relato, né? E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além.
Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar te esperando do outro lado da linha.